queridos amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno no canal Lições de Amor para o quadro Estudo Bíblico Neotestamentário. Estamos estudando Atos dos Apóstolos nesse quadro, não apenas capítulo a capítulo. Muitas vezes nós recortamos trechos menores do que um capítulo inteiro de Atos, a fim de que nós possamos esmiuçar os ensinamentos de uma forma, dentro das nossas naturais limitações, mais profunda. E hoje, em especial, nós falaremos no capítulo 8, versículos 26 até 40, Filipe batiza um eunuco. Então, como nós habitualmente fazemos, lemos o texto evangélico e em seguida faremos as nossas despretensiosas ilações. Dito isso, então, vamos começar. Filipe batiza um eunuco. O anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai, por volta do meio-dia, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar e voltava. Sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Filipe: adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe: entendes o que lês? Como o poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que lia era a seguinte: como ovelha foi levado ao matadouro, como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia. Assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça, e a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Filipe, disse o eunuco: eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo deste trecho da escritura, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram onde havia água. Disse então o eunuco: eis aqui a água. Quem pede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos a água, Filipe e o eunuco, e Filipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu. Mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Filipe, encontrou-se em Azoto, e passando adiante anunciava a boa nova em todas as cidades que atravessava, até que chegou a Cesareia. Essa passagem é, no mínimo, interessantíssima. Antes da gente comentar, vamos ver aqui as notas da Bíblia de Jerusalém. Primeiro, o anjo do Senhor disse a Filipe. Então, comentário. Os anjos que os evangelhos apresentam a serviço de Jesus e de sua missão estão muitas vezes nos Atos a serviço da comunidade cristã. Aqui nós temos a continuação da narrativa que o Espírito falou por Filipe. Quando a gente tem levanta-te e vai por volta do meio-dia ou para o lado do sul. Então aqui no caso não necessariamente indicando uma hora específica, mas mostrando também o caminho onde poderia encontrar o eunuco. Quando ele diz um etíope, não a Etiópia atual, mas o antigo reino de Cush, isto é, a Núbia, entre a primeira catarata e o Sudão. Então, com base nisso, agora nós vamos recorrer ao livro que é a primeira vez que a gente vai falar aqui, que é Vida e Sexo, pelo Espírito Emmanuel. Você está dando para ver? Porque na obra Vida e Sexo pelo Espírito Emmanuel, ele explica os eunucos. No capítulo 23, quando Emmanuel vai falar sobre abstinência e celibato, ele vai discutir exatamente isso, da abstinência em matérias de sexo e do celibato, não o celibato compulsório, mas o celibato espontâneo, que não se motiva por egoísmo, mas por uma abnegação em prol de uma coletividade, ou seja, de utilizar a sua energia criativa proveniente da libido, portanto, não centralizada só no conceito sexual, mas abrangente, toda a energia criativa, em prol do bem. E aí Emmanuel, tratando desse assunto, diz que
há pessoas que escolhem voluntariamente, com o objetivo de burilamento ou serviço, no curso de uma determinada encarnação, uma trilha, né, um caminho, que é o caminho da abstinência e do celibato. E aí ele vai explicar: agindo assim por amor, doando o corpo ao serviço dos semelhantes, por esse modo, amparando os irmãos da humanidade de diversas maneiras, convertem a sua existência, sem ligações sexuais, em caminho de acesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, ou seja, utilizando a sua energia sexual para caminhos diferentes, seja para a atividade profissional, seja para o serviço filantrópico, enfim, para o bem. Porquanto a energia sexual deles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos. Em especial, falamos dos de natureza espiritual. E aí ele vai falar: esses são os eunucos, conforme o ensinamento evangélico. Mas, muito contrário do que se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida. Eles são abstêmios da emotividade sexual, voluntária ou involuntariamente. Involuntariamente aqui estamos falando de frigidez, impotência sexual e outras problemáticas que impedem o ser de expressar a sua afetividade pela sexualidade. São almas vibrantes, inflamadas de sonhos e desejos que se omitem, tanto quanto lhes é possível no terreno das comunhões afetivas, para satisfazer as obrigações de ordem espiritual que se impõem. Quando nós pensamos em Saulo de Tarso manteve-se puro, casto, até encontrar Abigail e morreu casto, porque não conseguiu casar-se efetivamente com ela e ter essa comunhão sexual com ela. E ele optou o celibato a vida inteira, né? Não se relacionou com nenhuma outra mulher, direcionando toda a sua força para a propagação do bem. Antes, lei de Moisés, agora com os ensinamentos do próprio Cristo. Então, essa virilidade paulina, né? Nós vemos também Chico Xavier, Divaldo Franco, grandes celibatários que conseguiram transformar a sua vida num manancial de bênçãos em prol dos outros, né? Então, os impulsos de amor neles se mantêm com imensa agudeza, predispondo-as à sede incessante de compreensão e de afeto. O interessante é a exortação dos anjos do céu para que Filipe fale exatamente com o eunuco. E aí, o que a gente pode depreender? Primeiro, esse eunuco, tal qual narra aqui Emmanuel, tinha sua potência afetiva, né? Tinha sua potência criadora, tinha uma energia. E ele queria se esmerar nesse esforço de sublimação. Por quê? Porque ele estava ali lendo o livro do profeta Isaías e de alguma sorte estava querendo entender aqueles ensinos, com o objetivo de direcionar a sua energia para propósitos mais elevados. Então Filipe vai e o atende. Veja que o reino dos céus ele não está impedido de ninguém acessar, né? E nessa circunstância, provavelmente os anjos do céu perceberam ali um instrumento precioso. Através de Filipe, o Espírito Santo se manifestou, conferiu o batismo ao eunuco e voltou, fez com que ele recobrasse esse sentido de merecimento, de que ele era importante, né? De que a compreensão dele poderia ser elevada para interpretar os ensinamentos divinos. E Filipe, então, o batiza. E aí na obra Vida e Atos dos Apóstolos de Caibá Schutel, o Caibá vai examinar esse trecho, né,
falando especialmente da ação dos espíritos, de que a escritura precisa ser interpretada com olhos espirituais, e ele se fixa também no arrebatamento de Filipe, que é algo que nós achamos que é digno de menção. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o eunuco não mais o viu. O Espírito Santo desceu sobre o eunuco e o anjo do Senhor arrebatou Filipe. É o comentário que a igreja de Jerusalém faz. Mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Filipe, encontrou-se em Azoto e, passando adiante, anunciava boa nova em todas as cidades que atravessava até que chegou a Cesareia. E aí Caiba Schutter vai dizer, né, que esse arrebatamento é um dos fenômenos mais interessantes e que ele está presente na própria história bíblica. Por exemplo, no Antigo Testamento, Daniel, capítulo 14, versículo 35, Rabacuque foi transportado pelos ares do país da Judéia às terras da Caldeia. Elias também foi elevado aos ares. Então, há uma série de eventos desse tipo. O interessante aqui é que Filipe parece ter estado junto com o eunuco apenas para aquele momento de iluminação e mais tarde foi arrebatado para continuar esse momento de iluminação em outra seara. Que aquilo dali era o suficiente para dar elementos para o eunuco continuar a sua trajetória, né, como se ele precisasse dessa injeção de ânimo, dessa ajuda na interpretação dos textos, para que ele recobrasse a sua energia e o interesse em continuar a sua caminhada. Tanto é que Lucas anota, né? Mas prosseguiu na sua jornada com alegria, se referindo ao eunuco. Então tudo isso aqui são provas incontestáveis do poder de Deus sobre todos nós. Então é isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.